pegar e ter um jogo a menos o Flamengo, o Grêmio também mais próximo, ou seja, o Atlético se complica nessa briga pelo título brasileiro 2020, campeonato que vai até fevereiro de 2021. Após esse tropeço, teve o treino com o retorno do goleiro Rafael. Goleiro Rafael que para muitos tem que ser titular. A gente vê muitos torcedores do Atlético pedindo aí o Rafael no time e não o Everson. O Rafael ficou 10 dias afastado, em isolamento, com a Covid, já está curado e a partir de hoje também já está treinando com os demais colegas. O Atlético, com a volta do Rafael, está zerado agora com relação à doença. Teve um surto de Covid, o Rafael era o último que estava em isolamento. Com relação a atletas, não tem mais ninguém com Covid no Atlético. O volante Jair é uma baixa importante para as próximas rodadas. O volante Jair, que foi vetado na véspera do jogo, uma lesão complicada, teve ruptura no músculo da panturrilha esquerda, ruptura de músculo, hein? É uma situação bem complicada, não tem previsão de retorno o volante Jair, que vinha sendo uma peça importantíssima no meio campo do esquema do Sampaoli. O Sampaoli só tem o Alan, que ontem foi um dos personagens, né, daquele gol sofrido pelo Atlético, tentou recuar uma bola forte, o Hever acabou não conseguindo rebater e saiu o gol do Inter. O Alan é o único primeiro volante e tem como volante também, que está atuando mais como meia, o Alan Franco, equatoriano. O Atlético não tem outro jogador para essa função, então o Sampaoli vai ter que se virar com o Alan e pode acontecer sim de recorrer a garotos do time de transição, assim como ontem já aconteceu no banco de reservas. Caio Ribas, Rubens, Wesley são volantes jovens que devem aparecer aí nas próximas listas de relacionados no Atlético. Para o jogo contra o Atlético Paranaense, é o próximo duelo do Atlético, sábado. O Galo vai até Curitiba, a Arena da Baixada. Além do Rafael que eu citei aí, pode ser uma opção para o Sampaoli, ele vai contar com o Alonso e o Savarino, né? São dois titulares importantes que fizeram falta ontem, eles voltam de suspensão. E o Dylan viajou para Bogotá hoje, vai servir a seleção sub-20 da Colômbia em amistosos. Vai ficar fora o Dylan contra Atlético Paranaense e São Paulo. São os dois próximos jogos do Atlético, ambos fora de casa. Mas o Galo, ninguém joga a toalha, o Sampaoli não joga. Hoje o Alonso deu entrevista também. O zagueiro falou que precisa melhorar muito o Atlético, precisa ficar mais concentrado nos jogos, para que os adversários não possam ter tranquilidade para fazer gol, como vem tendo, né? Os adversários contra o Atlético. Faltam 14 jogos, Emanuel e amigos. São 6 partidas em casa e 8 partidas fora. O Galo tem agora essas 2 partidas seguidas, Atlético Paranaense e São Paulo. Depois vão faltar mais 6 em casa e 6 fora. Tem mais jogos como visitante, o Atlético até o fim do campeonato. 14 jogos, falta muita coisa, né? Por isso que o Sampaoli não joga a toalha. O São Paulo mesmo que é líder e pode ampliar a vantagem nesse meio de semana. Tem ainda 3 clássicos paulistas. Ele enfrenta todos eles, Corinthians, Palmeiras e Santos. Vai pegar ainda o Flamengo no Rio de Janeiro, em São Paulo, perdão, mas na última rodada. É um concorrente direto. O Grêmio também, que está ali na disputa, o São Paulo vai enfrentar, além do Atlético. O Flamengo também, que é um outro concorrente, ele tem Palmeiras, tem Grêmio, tem São Paulo, tem mais 2 clássicos lá no Rio, né? O Vasco, que tá mal o Vasco, mas sempre é clássico, e o Fluminense. Ou seja, todos os times ainda têm caminhos difíceis. Atlético, São Paulo, Flamengo, para a gente citar os principais neste momento. Para eu encerrar aqui da primeira parte, até porque daqui a pouco Emanuel e os comentaristas vão falar mais do jogo e o que pode o Atlético ainda pensar nesse Campeonato Brasileiro. O Sérgio Coelho, candidato à presidência, chapa única no Atlético, hoje ele enviou uma mensagem para os conselheiros, convocando os conselheiros do Atlético para irem até o Clube Labareda na sexta-feira. O Estatuto do Atlético não prevê aclamação para a presidência do clube, apenas para a presidência do Conselho Deliberativo. No caso da presidência, é preciso votação. Não há um mínimo de votos, então os conselheiros precisam ir na sexta-feira, de 9 às 5 horas, para elegerem por voto o Sérgio Coelho na chapa com o José Murilo Procópio como vice. E nessa mensagem o Sérgio Coelho disse o seguinte: é para a turma fazer um esforço para comparecer e votar, apesar desse momento aí de pandemia,
E ele coloca na mensagem que, se forem muita gente, se for uma votação maciça, é importante para que o Atlético e o seu conselho deem uma definitiva mensagem de união, que eles já entrem fortalecidos com uma presença maciça dos conselheiros. Na sexta-feira, o Galo já vai ter o novo presidente para o início do mandato no ano que vem, Emanuel. Ô Cláudio Rezende, um pouco mais à frente hoje na turma do bate-bola, vamos comentar os resultados do fim de semana de Atlético, América e Cruzeiro. Mas como você está fechando provisoriamente o noticiário do Atlético, vamos e venhamos. O Atlético com o empate ontem contra o Internacional, a derrota para o Atlético Paranaense, outros resultados que não estavam no programa, a situação ficou bem mais difícil em termos de títulos. A Itatiaia vinha falando há algum tempo, o São Paulo está correndo por fora, o São Paulo tem jogos atrasados, o time do São Paulo está ganhando jogos importantes, está evoluindo. Ao contrário do Atlético, que teve uma queda de produção muito acentuada, muito visível. E não estamos falando nenhuma novidade para a torcida. O Atlético tropeçou talvez nos próprios erros, na avaliação de alguns jogadores e até na avaliação de esquema tático. Algumas coisas que o Sampaoli colocou em prática neste campeonato brasileiro não deram o resultado esperado. Mas daqui a pouco voltamos com mais assuntos do Galo na turma do bate-bola. São 6h23. Para se proteger do coronavírus, lave bem as mãos com água e sabão sempre. Prefeitura de Belo Horizonte. Já pensou em instalar um rastreador em seu veículo? E se seu carro for roubado e não for encontrado, nós pagamos. É isso mesmo, chegou a Nano Rastreadores S.A., a revolução do rastreamento veicular. Além disso, você conta com assistência 24 horas, reboque, carro reserva e muito mais. Peça agora seu Nano pelo site nanorastreadores.com.br ou ligue 3565-4470, 3565-4470. E aí, como está o seu irmão? Ele foi na Alfamed? Foi sim, está fazendo o tratamento. Tá dando resultado? Ele está super empolgado, já não parece mais ser um problemão. Não acredito, mas que ótimo. Ainda bem que ele foi no lugar certo. Clínica Alfamed, médicos especializados em disfunção erétil e ejaculação precoce. Clínica Alfamed, sucesso na cama. 2526-7676. Responsável técnico Dr. Carlos Pacheco, CRMB 3914. Vai planejar a compra do seu próximo carro? Adquira o consórcio Honda na Saitama. Você não paga juros de financiamento e pode optar por um veículo novo ou seminovo, com grupos de apenas 144 participantes. É fácil e funciona. Consulte condições na Saitama, na Babita Camargos 1405, próximo ao Itaú Power Shop, fone 2534-9090. Vai de Honda, vai de Saitama. Estamos com a reunião da turma do bate-bola pela Itatiaia. Amanhã, jogo importantíssimo. Vamos repetir a palavra. Importantíssimo, o América em casa contra o Sampaio Corrêa, que está fazendo um verdadeiro milagre de recuperação no atual Campeonato Brasileiro. Tem uma estatística aí que foi lembrada há pouco pela Itatiaia, no sábado, domingo, que nas primeiras 5 rodadas do Campeonato Brasileiro da Série B, o Sampaio Corrêa não marcou nenhum ponto, 0 ponto em 5 rodadas, e agora está brigando até pelo título da Série B do Campeonato Brasileiro. Esse é o adversário amanhã do América. Já falamos sobre o América um pouco antes na turma do bate-bola. O Marcos Salum esteve lá na CBF, reclamou, com razão, alguns lances, uma sequência de erros de arbitragens na Série B do Campeonato Brasileiro, prejudicando o América. Fala mais, Emerson Romano, e depois o Rubens Júnior com a informação do Sampaio Corrêa.
Boa noite, Emanuel. Rubens, ouvinte da turma do bate-bola, e depois que chegou do Rio de Janeiro, o Marcos Salom foi direto para o CT lá na Drummond para conversar com a comissão técnica, conversar com os jogadores, até para dar um respaldo, para mostrar a eles que a diretoria está atenta para poder cobrar esses erros aí, que não aconteçam mais e o América não possa ser prejudicado nesta Série B do Campeonato Brasileiro. Você falava da importância do jogo, é briga de G4, é jogo de 6 pontos, porque se o Sampaio ganhar, ele ultrapassa o América, empata em número de pontos, mas tem mais vitórias e fica com a segunda colocação. Por isso mesmo, todo cuidado é pouco por parte do América para este jogo contra uma Bolívia querida, o apelido do Sampaio Correia, que vem fazendo um campeonato fantástico, hein, Rubens? Boa noite. Boa noite, Romano. Principalmente um campeonato de recuperação. Voltou a vencer na rodada passada após 2 jogos, vitória para cima do CRB, na terceira colocação, 44 pontos, uma campanha invejável do Sampaio, principalmente no retorno, e o técnico Léo Condé tem problemas para escalar a equipe. Inclusive, ele finalizou a atividade agora à tarde no CT do Coimbra, em Contagem. 4 jogadores estão vetados: o zagueiro Joécio, o lateral Joase e os volantes André Luiz e Ferreira, além do atacante Rob